Sabe por que eu escolhi o nome O Laboratório da Consciência? Porque esse nome tem um significado profundo para mim. Eu vou te explicar por quê. Porque dentro, nesse universo interior, nesse mundo interno que somos cada um de nós, acontecem muitas coisas. A vida se passa nesse espaço. Muitas transformações. Então, o laboratório representa a gente. Você é um laboratório da consciência. Eu sou um laboratório da consciência. Cada um de nós é o seu próprio laboratório da consciência. E é um laboratório alquímico. É um laboratório existencial, empírico. E aí você fala assim, mas por que que ele é alquímico, né? Por quê? O que tem, né? Primeiro que assim, o nosso corpo é algo que ainda a ciência não conhece 100%, isso a gente sabe. Então, ele ainda é muito misterioso. O corpo humano ainda está sendo estudado, mas ele é muito misterioso. O desenvolvimento da consciência também. Nós sabemos algumas coisas, mas jamais podemos afirmar que sabemos tudo a respeito de nada. A respeito de nada podemos afirmar que sabemos tudo. Então, sempre tem esse espaço para o mistério, para o desconhecido e para a investigação, né, dentro do que significa ser humano, dentro do que significa estar vestindo essa pele, ser um próprio alquimista do seu próprio laboratório. Mas o que é essa alquimia? Primeiro que a nossa alquimia do nosso corpo já vem desde da transformação das substâncias dentro do teu corpo. Como você absorve as substâncias e como o teu corpo transforma elas em outras coisas. É um grande laboratório alquímico. Mas se a gente for olhar por um lado um pouco mais astrológico, digamos assim, imagina que a astrologia mostra pra gente que existem, né, 12 casas terrestres e 12 aspectos celestes. Então, as 12 casas terrestres são aquelas 12 casas da mandala, que talvez você, se você não conhece ainda, existem essas 12 casas e cada uma delas fala sobre um aspecto da vida de todos nós. Não tem nada fora dessas 12 casas. Tudo que a gente pode viver, experimentar, está ali representado em algumas dessas casas. E os aspectos celestes, que são os signos. Os signos são a energia doadora. Então, é uma energia que vem e se doa. Para onde? Para o que recebe a energia, que é uma dessas 12 casas. Então, o signo doa energia e a casa recebe energia. E aí, o que são os planetas? Os planetas são os filtros pelos quais essa energia que está chegando dos signos chega até a casa. É o como, é o processo. Então, se você pensar que a sua consciência, e eu não estou falando só assim, basicamente da sua consciência
diurna, desperta, tal. Tô falando de um aspecto geral. Ela está fazendo essa ligação entre o céu e a terra. Está ali misturando essas qualidades zodiacais, essas qualidades do que a gente recebe pelo círculo de fogo, que são os signos, e também pela terra. Em cada uma das áreas da vida a gente recebe, processa de uma forma diferente e traz para a terra de uma forma diferente. Então isso também se trata do laboratório da consciência. Também fala disso. De como a gente une céu e terra em nós. Outra forma de a gente entender o laboratório. A gente tem uma parte física, concreta. Você pode ver, você tem aí os seus ossos, seu sangue, tudo que é físico e concreto e você pode tocar. Mas você não é só isso. Você também é algo, uma parte abstrata e sutil. Como, por exemplo, tuas emoções. E é claro que a ciência hoje vai te mostrar que existe um equivalente bioquímico no teu corpo para essas emoções. Então, de certa forma, também é físico. Mas entende como, às vezes, um processo criativo ou uma emoção é algo que ela não é física, ela é sutil. Então, esse casamento místico, que é a grande dualidade da Terra, que é essa experiência humana, ela traz essa vivência de alquimizar. Ela traz essa experiência de unir o aspecto físico, concreto, com o aspecto sutil, abstrato, o aspecto animal, as patinhas, e o nosso aspecto divino. Então, o Laboratório da Consciência nasceu com esse propósito de saber como cada um está fazendo a sua própria alquimia. Como cada um de nós está lidando com essa matéria-prima. Já que tem muita gente que não tem a menor ideia do que está fazendo, o que é preciso fazer? Porque o laboratório é algo que é muito único, como cada um de nós. Cada pessoa é única. Então, ele fala do individual, ele fala dessa individuação. Mas o propósito não é individual. O propósito é coletivo. Porque imagina que uma pessoa, uma mãe de família, um pai de família, que consiga superar certos problemas, que consiga, sabe, dar a volta por cima. A gente não tem como mensurar qual vai ser o impacto de uma pessoa que conseguiu transcender algumas dificuldades, superar alguns obstáculos, como que ela vai impactar o mundo, como que ela vai impactar a sua própria família, como que ela vai impactar no trabalho, por um dia, por uma semana e em 5 anos.
Por exemplo, eu não tinha ideia de que eu ia estar hoje na internet falando sobre isso. É uma realidade muito distante daquilo que eu imaginava. Mas quando eu comecei o meu processo, quando eu comecei a estudar, que eu comecei num movimento, aí não dá mais para voltar para trás. Não tem como. E se você está nesse processo, você sabe, né? Se você está no seu processo de autoconhecimento, você sabe que não dá para voltar. E aí, depois de alguns anos, né, depois da minha formação, depois de muita experiência de atender basicamente pessoas com problemas de saúde, porque dentro da cromoterapia basicamente ajuda isso também, né? Eu comecei a ver que às vezes não adiantava muito, sabe? Chegar e fazer uma sessão e a pessoa se sentia melhor e tal, muito legal. Mas isso de fato não mudava a mentalidade da pessoa. Não mudava como a pessoa agia, não mudava tão significativamente ao ponto de essa pessoa não ficar mais doente por isso. Porque sim, eu acredito sim que realmente as doenças estão fortemente ligadas com esse equilíbrio interno, né? Tanto o equilíbrio interno bioquímico, metabólico, como também esse equilíbrio emocional e mental. Hoje em dia você já encontra inúmeros médicos falando que mulheres que, né, guardam rancor, que passaram por processos de separação e divórcio, desenvolvem tumores, né? Tá tudo relacionado. A psicossomática fala que realmente o como você lida com a vida e com o que te acontece vai determinar muito, né, do como vai ser lá para frente. Então, primeiro, o laboratório é para mim. Eu sou o meu laboratório. Eu venho me superando ano após ano. E estar aqui gravando um vídeo e falando sobre isso também é uma superação para mim. Aprender, me desenvolver, tratar pessoas, estava totalmente longe. Estava muito longe do que eu esperava para mim. Eu trabalhava com dança. Hoje eu trago a dança também dentro dos workshops, né, como uma forma de arte terapia, mas eu tinha ideia na minha vida que eu ia vir por esse caminho. Então, o laboratório primeiro é para mim, para eu experimentar essa vontade que me motiva, essa vontade que me move, que me inspira a estar aqui. Para responder uma pergunta: como eu faço para ampliar a vontade de amar? Em todos os níveis. Ampliar a sua vontade de amar. Amar a vida, amar a si mesmo, amar as pessoas, amar a Deus, amar o processo. E é isso que eu estou fazendo aqui. Tem
Um programa terapêutico onde eu trago algumas das melhores ferramentas que eu tenho, num processo completo, no processo que eu vivi. Por isso que eu criei esse método, porque foi um método que eu vivi, foi um método que eu desenvolvi a partir do que eu vivi. Claro, são ferramentas maravilhosas, baseadas na antroposofia, na astrologia, baseados também na bioenergética, tem muita coisa lá bacana. Mas ali eu coloquei muito mais do que só um método, do que só um... Eu coloquei a minha superação. Ali eu coloquei cada degrau que eu subi. Ali eu coloquei cada suor e sangue e lágrimas do meu processo. Porque só quem tá sofrendo, só quem tá sabe como é que é, sabe o quanto dói. E sabe que não é fácil. Por isso que esse método ele tem acompanhamento. E aí que é a parte mais humana. Porque a gente vai juntos. E é isso que eu quero. Eu quero também outras pessoas juntos no caminho. Para a gente juntos ampliar a nossa capacidade de amar.